Meninos, a gente tá aqui para corrigir a atividade do dia 10 de setembro, tá? Que foi passada no blog para vocês. Essa atividade sobre o primeiro e o segundo reinado, ok? Bom, nós iremos olhar as questões, lê-las e respondê-las juntos, ok? Eu não vou ler o texto com vocês, porque eu acredito que todos já leram, né? Não precisa fazer essa leitura mais uma vez. Mas, se for necessário, a gente retorna no texto e lê alguma parte novamente para conseguir responder, tá? Então, vamos lá. Com base na leitura do texto, defina com suas palavras o que foi o primeiro reinado. Bom, em poucas palavras e resumidamente, eu diria que o primeiro reinado foi aquele período que aconteceu desde a independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822, até o dia 7 de abril de 1831. E nesse período nós fomos governados pelo nosso primeiro imperador, Dom Pedro I, né? Bom, em 7 de abril de 1831 ocorre a abdicação de Dom Pedro I em favor do seu filho herdeiro, Dom Pedro II, ok? Sendo bem resumida, seria isso. 2. A primeira Constituição do Brasil foi elaborada em 1823, mas como ela limitava os poderes do imperador, Dom Pedro I mandou fazer uma nova Constituição, a qual foi outorgada em 1824. Quais as principais alterações feitas na nova Constituição? Bom, quando vocês verem que uma Constituição foi outorgada, isso quer dizer que ela vai ser mais autoritária, ok? Primeira coisa que vocês precisam saber sobre essa questão. Então, de cara, a gente sabe que a Constituição de 1824 é autoritária, só com o enunciado da questão. Agora, vamos lá. Quais as principais alterações feitas na nova Constituição? A. O centralizador e autoritário imperador absteve. Vocês sabem o que significa absteve? Os poderes legislativo, executivo e judiciário de suas mãos. Abster quer dizer dispor, abrir mão, não quis, entendeu? Entregou de bandeja. E isso não vai acontecer dentro de um sistema que é autoritário centralizador, ok? Ele não vai abster dos três poderes. Inclusive, ele vai ser detentor de um poder chamado poder moderador e ele vai mandar em tudo, vai fazer o que quiser, inclusive dentro desses três poderes, ok? B. O imperador, então não é a A, ok? Tá errado. B. O imperador decidia entregar os plenos poderes do governo à coroa portuguesa. Tudo bem que o nosso imperador era português, que fazia parte da coroa portuguesa, mas o Brasil tinha acabado de se tornar independente. Não era isso que iria acontecer. Letra C. O centralizador e autoritário imperador detinha outra palavra, os poderes legislativo, executivo e judiciário em suas mãos. Exatamente isso. Ele possuía os poderes legislativo, executivo e judiciário em suas mãos. Então, a nossa resposta certa é a C. Letra D. O imperador passava o comando do Brasil à coroa espanhola. Nada a ver. Essa é a mais nada a ver de todas. Vamos prosseguir então, meninos. 3. Em 1825 acontece a Guerra da Cisplatina, que marcou o primeiro reinado e consolidou o desagrado ao imperador. Liste as principais consequências decorrentes dessa guerra. Cisplatina nada mais é do que o território que hoje é o Uruguai, né? Então, vamos lá ver quais foram as principais consequências decorrentes dessa guerra. Bom, gente, a gente vai ter, a princípio, o Uruguai se tornando independente, tá? Vamos tentar entender um pouquinho. O Brasil vai entrar na guerra e vai começar a adquirir muitos gastos financeiros por conta do conflito. Além disso, vão ser muitos mortos, tá? O Brasil vai perder muita gente, tá? E os gastos com os conflitos, eles são especialmente elevados, tá? Então, somando tudo isso com alguma certa dificuldade de cobrar os impostos, vai propiciar
a uma grande crise financeira dentro do Brasil. Então, a gente vai ter essas principais consequências. E acho que a mais grave de todas é que a galera brasileira vai ficar cada vez mais indignada com essa situação. Não aprova essas atitudes tomadas por Dom Pedro I, tá? 4. Na Constituição de 1824, a forma de governo da nação brasileira foi modificada. Com base no vídeo acima, explique como foi estruturado e dividido este governo. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que a Constituição de 1824, como eu já disse, é autoritária e centralizador, onde a gente tinha ele mandando basicamente em tudo, né? Ele detinha os poderes do legislativo, executivo e judiciário. A Constituição, ela vai definir o que a gente chama de regime monárquico centralizado, onde a gente tinha o poder moderador, que estava na figura do nosso imperador, ok? Além disso, nós vamos ter a Igreja Católica como parceira das decisões tomadas do governo, que a gente chama de padroado. Além disso, nós vamos ter o voto censitário, ok? Onde os votos só acontecem com a renda mínima da população. Então, não era todo mundo que poderia votar, ok? A gente sabe que vai existir esses 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, porém, eles vão ser um poder extremamente elitista e centralizador, ok? Onde o imperador pode interferir a qualquer momento. B. De acordo com a imagem, com suas palavras, escreva o que significa a Constituição naquele momento para Dom Pedro I. A imagem é essa aqui, ó, meninos. Não sei porque que tá lá embaixo, mas enfim. Essa é a imagem. E nada mais é do que um bebezinho, né, para Dom Pedro, gente. Ele tá amando mandar em tudo. Ele gosta muito disso. Então, vamos lá. Basicamente é isso. Número 5. Em 1831, quando o imperador Dom Pedro I estava em iminência da abdicação, houve um acontecimento na cidade do Rio de Janeiro, que envolveu portugueses residentes na cidade, apoiadores do imperador e brasileiros contrários. Esse episódio ficou marcado pela quebra de garrafas e luminárias. Que nome foi dado a tal fato? Bom, esse episódio aí, gente, é o seguinte. Dom Pedro I vai estar viajando, vai estar em Minas Gerais, tentando conquistar mais apoio, né? E aí, o que acontece? Ele vai ser mal recebido, não vai ter uma recepção tão legal lá em Minas Gerais e ele vai retornar para o Rio de Janeiro. Quando ficaram sabendo que Dom Pedro I iria retornar, o que os portugueses fizeram e os apoiadores queriam preparar uma festa, né, para receber Dom Pedro I, que a maioria da população brasileira já estava em desagrado. Então, eles queriam fazer uma festa. Então, fizeram a festa, prepararam e tal para a chegada. Só que isso não deu muito certo, ok? Os brasileiros que não estavam muito felizes com aquele governo, eles vão começar a quebrar as luminárias que foram acendidas nas janelas das casas. E aí, os portugueses vão responder atirando garrafas. Então, a gente vai ter o que a gente chama de Noite das Garrafadas, ok? Que depois vai se espalhar, enfim, vai ser um evento, assim, bem conhecido e bem destruidor, vamos dizer assim. Então, é D, tá? Noite das Garrafadas, a nossa letra aqui. Bom, respondemos todas as questões do primeiro reinado. Agora vamos para o segundo reinado, ok? Temos um texto, tá vendo? Ele é grande. Durante o segundo reinado, o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Então, vamos lá. Dom Pedro II. E uma série de mudanças aconteceu. Nesse período, tanto na economia quanto na política brasileira. O segundo reinado estendeu-se de 1840 até o ano de 1889 e pode ser organizado nas seguintes fases. Vamos lá. Primeiro, a gente tem a consolidação, né?
Nesse período, Dom Pedro estava consolidando-se no poder e conciliando, né, as disputas entre os grupos políticos que existiam aqui dentro do Brasil. No 2, a gente pode colocar o auge, né? Dom Pedro II, o que ele vai fazer? Desculpa, meninos. Bom, ele estava se consolidando no poder como uma figura amplamente respeitada e as disputas políticas vão estar bem sob o controle. Então, ele vai estar realmente no auge, ok? E o 3 a gente pode apontar como o declínio de Dom Pedro II. E aí é bem nesse momento que começou a Guerra do Paraguai, tá? Então, Dom Pedro II vai perder seu prestígio e vão ter vários movimentos de contestação ao sistema de monarquia dentro do Brasil, ok? Vamos para 2. Nos 10 primeiros anos de seu reinado, o imperador tratou de consolidar sua posição no poder e conter as disputas políticas existentes entre liberais e conservadores. Uma das medidas mais importantes tomadas por Dom Pedro II foi a imposição de um modelo conhecido como parlamentarismo às avessas. Observe a imagem a seguir, de acordo com o texto, comente como se processava essa relação de poder e como funcionava esse modelo de parlamentarismo. Estão vendo aí a imagem? Ok? Viram? Entenderam? Vou explicar para vocês. Olha só. O que quer dizer esse modelo? Vamos voltar aqui para a questão. Estamos na 2, tá? Vamos lá. Nesse modelo, Dom Pedro, ele vai nomear os membros do seu gabinete ministerial de acordo com o poder que lhe era atribuído pelo poder moderador, entendeu? A gente ainda estava naquela Constituição de 1824. Só que o que acontece? A Câmara dos Deputados, se elas não estivessem alinhadas com seus interesses, Dom Pedro II dissolvia, convocava novas eleições para que uma nova Câmara fosse composta, ok? Ele formava uma nova Câmara com membros que assim defendessem os seus interesses, ok? Além disso, a gente vai ter o que a gente chama de política de revezamento, que ele vai alternar ora liberais no poder, ora conservadores no poder. E é mais ou menos isso que aquela chargezinha mostra pra gente, ok? Ora moderadores, ora conservadores no poder. Aí ele tá ali fazendo um equilíbrio, ok? Desses poderes dentro do Brasil. Agora vamos para 3. O segundo reinado foi o período da história brasileira em que o Brasil foi governado por Dom Pedro II, após a abdicação de seu pai, em 1831. Passou a ser príncipe regente do Brasil. Essa fase durou até o ano de 1840, quando foi formalizada a situação como imperador, quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Essa formalização ficou conhecida como golpe da maioridade. Garantiu a Dom Pedro a posse como imperador, tá? Então, esse período ele vai se iniciar justamente com o golpe da maioridade, ok? Permitiu que ele assumisse com 14 anos o governo, tá? 4. A economia cafeeira, não tô nem marcando, né, gente? Golpe da maioridade. Ok. A economia cafeeira foi o principal esteio econômico do segundo reinado, sendo desenvolvido seu cultivo em grande escala primeiramente. Vou apagar aqui para a gente poder subir. No oeste carioca, no sul da Bahia, no norte paranaense, no Vale da Paraíba, Fluminense e Paulista. É exatamente esse, tá? A gente vai ter um sucesso muito grande no Vale do Paraíba e Fluminense. 5.
Um divisor de águas na história do Segundo Reinado foi a Guerra do Paraguai, que ocorreu, de dezembro de 1864 a março de 1870. Na Guerra do Paraguai, de 65 a 70, o Brasil teve como aliados... Quem eram os aliados, gente, na Guerra do Paraguai? Letra B, Uruguai e Argentina. Também tá lá no texto, meninos. Bom, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só procurar a professora. Tchauzinho.